show. Tá, então na 20, a gente tá fazendo os exercícios de trás pra frente, né? Mas tudo bem. Um bloco é lançado para cima, outro bloquinho, numa rampa sem atrito, ao longo de um eixo X que aponta para cima. A figura mostra a energia cinética do bloco em função da posição X. A escala vertical do gráfico é definida por Ks igual a 40 joules. Então, 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos, 4 risquinhos tem 40. Se eu dividir por 4, cada risquinho tem 10 joules. Então, 10, 20, 30, 40 joules, tá? Se a velocidade... esse daqui é um dos casos que vocês estavam me perguntando. A velocidade inicial do bloco, 4 metros por segundo. Eu não vou ter energia cinética inicial igual a 0, né? Então, tem que cuidar, tá? Esse daqui vai ser o contrário. Porque ele vai subir com uma energia inicial, então ele vai ter um K inicial, mas ele não vai ter um K final, porque ele vai chegar lá em cima na rampa e ele vai parar. A menos que eu vá analisar quando ele desce também, né? Então, vamos colocar aqui K0. Opa, K0 não, V0. Já tô doida. V0 igual a 4 metros por segundo. E a energia inicial, que agora sim que é o K0, é igual a 40 joules, pelo que ele deu aqui para nós. Qual que é a força normal que age sobre o bloco? Bom, vamos lá, vamos fazer o diagrama, né? Se ele tá pedindo uma coisa que não tem aqui para nós, tem que fazer o diagrama, tá? A gente não... A mesma história de antes, né? Não consigo determinar como é que as coisas estão antes. Vamos ver se eu fiz... Acho que eu fiz errado. Vou botar para cima. Tem que ter o diagrama, tem que ter o DCL, né? Aqui. Tá meio inclinadinho, né? Vou botar um 90 graus aqui. Aí eu tenho o eixo X, o eixo Y. Eu tenho uma força, ele é lançado para cima ao longo de uma rampa e não tem força, ó, vocês estão vendo que depois que... Assim, a gente sempre vai analisar depois que é lançado. Quando que a gente vai analisar o lançamento? Quando a gente chegar na parte de impulso, tá? Acho que é no capítulo da semana que vem. Até então, a gente vai analisar o movimento de subida depois que é lançado. Então, a única força que tem aqui envolvida é a força-peso, né? Tipo, não tem uma coisa puxando ele para cima. E peso está sempre apontando para o centro da Terra. Como tem uma superfície, 90 graus a minha superfície tem a normal. Ele não fala nada de atrito, então eu vou trabalhar só com essas duas. Aí, de novo, ó, vamos lá. Eu espero, não olhei as provas ainda, eu espero que vocês tenham feito a decomposição da peso certinha, né? Px no eixo X, em cima do eixo X, e Py em cima do eixo Y, tá? Py aqui. Tá, aí, o que ele tá pedindo pra gente na letra... Não, ele pede qualquer força normal, né? Deixa eu ver aqui. Qual que foi o caminho que eu fiz pra eu não bagunçar vocês e fazer por outro caminho? Aqui, tá. Então, se ele tá pedindo qual que é a força normal, vamos olhar em Y. Eu vou fazer o contrário do que eu fiz na solução de vocês, tá? Só pra... Porque ali eu já fiz direto, assim, num caminho que talvez deixe vocês meio... Como é que eu faço pra começar? Se vocês estiverem perdidos, comecem pela pergunta. A força normal, ela tá no eixo Y. Então, vamos analisar aqui. Em Y, eu vou ter repouso. Como assim, prof, eu vou ter repouso em Y? Espero que ainda não tenha essa pergunta, mas se tiver, pensem que ele não está subindo, ele não está perdendo contato com a rampa em nenhum momento, e ele não está afundando na rampa. Então, ele está sempre no zero do Y.
Ou seja, em y está em repouso, tá? E aí, eu vou lembrar que isso é a primeira lei, e que se é a primeira lei, a soma das forças em y é zero. E aí eu vou colocar normal para cima positivo, menos PY igual a zero. Então, a minha normal é igual a PY. Até aqui tudo bem. É só a gente fazer a decomposição. Aí, mas a gente faz com o cosseno, prof. E aí eu vou perguntar para vocês, vou tirar cosseno da onde se eu não tenho ângulo? Então, não vai dar para ser por cosseno. Vou ter que ir para aquele outro que vocês gostam mais, que é o Pitágoras. Vou fazer um triângulo retângulo aqui. Vou pegar esse aqui que eu vou fazer rachuradinho, ó. Py ao quadrado mais px ao quadrado é igual a p ao quadrado, tá? Se eu souber quanto que vale px e p, eu descubro py. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Como é que eu posso descobrir quanto que vale p? Então, vamos por partes. Vamos tentar descobrir p primeiro. P é m vezes g. G a gente sabe quanto que vale, né? Quem disser 10 vai ganhar uma puxada de pé no meio da madrugada, tá? 9,81. Prof, o exercício não deu a massa. Não, mas ele deu a velocidade inicial e a gente consegue calcular. Olha o tamanho da traquinagem que nós vamos fazer. Se a gente descobrir quanto que vale a aceleração e a força do px, a gente descobre a massa. Eu não enxergo isso, prof. Bom, empacou aqui, vamos no px. Vou vir aqui, ó. Px. Px é igual a frx. Porque eu não tenho nenhuma outra força no eixo x. Tá, isso daqui diz o que pra gente? Bom, se ele está subindo e eu tenho uma variação de velocidade, eu sei que tem por causa do gráfico, porque a energia cinética está diminuindo até zero, então eu sei que tem uma aceleração ali, né? Tem uma mudança de velocidade. Então, o meu px vai ser igual a m vezes a minha aceleração. Não é g, tá, gente? Por que não é g? Porque g seria o peso, é a minha aceleração em x, tá? Como é que a gente pode determinar isso? Bom, vamos ver uma coisinha aqui. A gente sabe qual que foi o deslocamento dele, que é 2, aqui no gráfico, ó. Se a gente usar a Torricelli, mais 2 vezes essa aceleração, vezes o quanto ele se deslocou, a gente consegue determinar essa aceleração. Aí a gente vai fazer o seguinte, velocidade final é zero. Prof, como é que tu sabe que é zero? Porque a energia cinética é zero nesse ponto. Então, zero igual a 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir, vezes o quanto ele se deslocou, que foi 2, que eu tirei do gráfico aqui, ó. E aí a gente vai encontrar a aceleração dele. 2 vezes 2, 4, e eu vou jogar para o outro lado. Menos 4, a igual a 16. A minha aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E faz sentido encontrar uma coisa negativa, porque a velocidade está diminuindo, né? Então, a aceleração, que é o nosso primeiro problema, para encontrar a massa, né, e jogar lá no peso, a gente encontrou esse bicho aqui. Como é que a gente vai achar a massa agora dele? Espera aí que deu um plim aqui. É que tinha travado. Na hora que tu falou da aceleração, ele travou, aí voltou agora. Ah, tá. Espera aí que eu vou voltar um pouquinho. Espera aí.
Me dizem qual que foi a última coisa que tu viu escrita na tela. A de 0 igual a 4 ao quadrado mais 2A, daí travou. 2 vezes A. Mas ali eu só substituí os valores, né? A velocidade final, ela é 0, porque a energia cinética no ponto 2 é 0, então a velocidade é 0. A velocidade inicial, o exercício dá pra gente, que é 4. A aceleração é o que a gente quer descobrir. E eu tiro que o x é 2, porque ele vai de 0 a 2 ali no gráfico. Então, é só para da onde que eu tirei os dados, né? Da onde que eu tirei os valores. Aí agora, como é que a gente descobre quanto que é o px para poder descobrir a massa? Aí a gente vai usar o gráfico da energia cinética. Então, olha só, vamos fazer de preto aqui no cantinho. A gente pode fazer que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Como a gente vai fazer isso aqui em x, a variação de energia cinética vai ser igual à força que é constante, tá? Essa força é constante, a força peso, então eu não preciso fazer integral. Vejam como é importante, de novo eu vou enfatizar, a primeira parte do que a gente estudou até o capítulo 6. Se vocês conseguirem analisar bem a força, o resto vem, o resto é consequência. Px é constante, então eu não preciso fazer integral. Eu posso fazer força vezes deslocamento. Px vezes a variação do x. Como é que eu acho a variação de energia cinética? Energia cinética final menos energia cinética inicial é Px vezes a variação do deslocamento. Energia cinética final, eu tiro do gráfico, vale 0. Lembra que a gente tem que olhar em y, né? Deixa eu botar aqui, ó. É esse valor e esse valor. Então, 0, era para ter trocado para preto, menos 40 é igual a Px vezes 2 menos 0, que é o deslocamento dele. Então, quanto que vai dar o meu Px? Meu Px vai ser igual a menos 20. Ai, prof, mas eu encontrei peso negativo. Mas dá uma olhada no nosso diagrama ali de forças. O nosso Px está no sentido negativo. Então, sendo redundante, faz sentido que a gente encontre ele negativo, porque ele está no eixo negativo do x. Então, tá tudo bem, tá tudo se encaixando. Achamos Px, já temos a aceleração, esse AX aqui. Vou trazer esse bicho aqui para baixo, ó. Px vale menos 20, a massa vale m e a aceleração vale menos 4. A minha massa, se eu passar o menos 4 para o outro lado dividindo, vai ser de 5 kg. Aí, agora a gente traz esse bicho aqui para cá e consegue determinar o peso. 5 vezes 9,81. Meu peso vai ser igual a 49, acho que é um 5. Me perdoem se não forem 0,5 aqui, tá? Eu não entendi minha própria letra. Tá muito pequenininho. Bom, perfeito. Agora, vamos ver o que eu preciso para achar a normal. Eu preciso do PY, né? E o PY eu vou determinar por Pitágoras. Vou marcar de laranja ali, ó. Eu preciso disso daqui para determinar PY. Sabendo PY, a gente responde a normal. Então, PY ao quadrado vai ser igual a P ao quadrado menos PX ao quadrado. Passei o PX para o outro lado, não se percam, tá? Ali onde eu marquei de laranja. PY ao quadrado vai ser igual a 49,05 ao quadrado menos PX, que é menos 20 ao quadrado. Faz essa conta, tira a raiz, né? Faz tudo que tem que fazer no passo a passo e encontra PY igual a, cadê minha cola? 44,79, acho eu. Pronto. Então, assim, é uma questão que eu gosto dela, porque ela exige que vocês façam o diagrama e que vocês façam a análise do que a gente fazia no capítulo 5 e 6,
e ali no meio use a energia para obter um dado. Tá? Então, a energia, o teorema da energia cinética nessa questão, ela é um detalhe, ela é um caminho a mais para eu encontrar uma informação que estava precisando. Se eu tivesse dado o ângulo para você, se eu tivesse dado qualquer outra informação, eu poderia ter colocado esse exercício lá no capítulo 6, né? Capítulo 5 até, que não tinha atrito. Mas é isso, dá para misturar, tá, gente? Não fechem a caixolinha de vocês em força é força, energia é energia. Não, a gente pode associar as duas coisas e normalmente é o que a gente faz para poder encontrar soluções. Tá,